Se inscreve no canal agora porque esse aqui é o tipo de vídeo que vai mudar a forma como você enxerga o oceano. Deixa o like e ativa o sininho para não perder nada. Golfinho nariz de garrafa. Esse é o famoso. O que aparece em todo documentário, em todo aquário, em toda propaganda de parque temático. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que por trás daquela cara simpática existe um nível de inteligência que rivaliza com o dos primatas. O golfinho nariz de garrafa tem um cérebro com mais dobras corticais do que o cérebro humano. Isso significa maior capacidade de processamento de informação. Não é enfeite biológico, é estrutura funcional. Eles vivem em grupos chamados bandos. E esses bandos não são uma aglomeração aleatória de animais. São estruturas sociais complexas, com hierarquia, alianças e até política interna. Machos formam coalizões de 2 ou 3 indivíduos para competir por fêmeas. E quando uma coalizão perde força, ela busca aliança com outra coalizão. Isso é estratégia. Isso é negociação. Isso é o tipo de comportamento que a ciência durante muito tempo acreditou ser exclusivo dos humanos e dos chimpanzés. Mas o detalhe que mais impacta quando você estuda essa espécie é o uso de ferramentas. Pesquisadores na Austrália documentaram fêmeas que colocam esponjas marinhas na ponta do focinho antes de vasculhar o fundo do oceano. A esponja protege a pele delicada do focinho enquanto elas caçam. Esse comportamento é ensinado de mãe para filha, geração após geração. Isso é cultura. Transmissão cultural não genética. O mesmo mecanismo que nos fez humanos. E tem mais. Eles reconhecem a si mesmos no espelho. Passam no teste do espelho, que é um dos marcadores mais aceitos pela ciência para medir autoconsciência. Pouquíssimas espécies no planeta passam nesse teste. Elefantes passam. Grandes primatas passam. E o golfinho nariz de garrafa passa com folga. Golfinho rotador. Esse aqui é o acrobata. Se você já viu um golfinho dar aqueles giros no ar como se estivesse em competição de ginástica olímpica, era provavelmente esse. O golfinho rotador pode dar até 7 rotações completas em um único salto. Mas o que muita gente não pergunta é: por quê? Por que um animal faz isso? A resposta mais aceita pela ciência é comunicação. Cada rotação, cada batida de cauda na superfície, cada mergulho tem um significado dentro do grupo. É uma linguagem corporal sofisticada, que coordena movimentos coletivos de caça, sinalizações de perigo e até expressões de estado emocional. Eles não giram porque é bonito, giram porque tem algo a dizer. O que torna o rotador ainda mais fascinante é o padrão de sono. Eles não dormem como nós. Dormem com metade do cérebro de cada vez, mantendo a outra metade acordada para controlar a respiração e monitorar o ambiente. Isso se chama sono uniemisférico. E durante esses períodos de descanso, eles se organizam em formação, nado sincronizado enquanto dormem, como uma máquina coletiva que nunca para completamente. Golfinho comum. O nome é simples, mas o animal não é. O golfinho comum é um dos cetáceos mais distribuídos pelo planeta e também um dos mais estudados em termos de comunicação acústica. Eles produzem cliques, assobios e pulsos em frequências que variam de 200 Hz a 150 kHz. Parte desse repertório está fora do alcance da audição humana. O mais importante é que cada golfinho comum tem o que os pesquisadores chamam de assobio-assinatura, um som único, produzido desde cedo na vida do animal, que funciona como um nome. Quando 2 golfinhos se encontram, eles se apresentam pelos assobios. Quando uma mãe perde o filhote em meio ao grupo, ela chama pelo assobio-assinatura específico da cria. E o filhote responde porque reconhece o som da mãe. Isso é identidade individual comunicada por som. É linguagem no sentido mais funcional da palavra. Orca. Aqui a conversa muda de nível. A orca, tecnicamente, é um golfinho, o maior de todos. E quando você entende como a orca funciona socialmente, você entende por que muitos cientistas a colocam entre os animais mais inteligentes já documentados. Orcas vivem em grupos matrilineares. A fêmea mais velha, a matriarca, é o centro de tudo. Ela carrega décadas de conhecimento sobre onde encontrar comida em diferentes épocas do ano, como coordenar caças coletivas, como navegar em regiões específicas do oceano. Quando uma matriarca morre, o grupo inteiro perde um repositório vivo de informação. Estudos mostram que após a morte da matriarca, a taxa de mortalidade do grupo aumenta significativamente. Cada população de orcas tem um dialeto próprio,
sons específicos que identificam de qual grupo o animal faz parte. E esses dialetos são aprendidos, não genéticos. Um filhote aprende o dialeto do grupo, assim como uma criança aprende o idioma da família. Elas ensinam técnicas de caça para os jovens de formas deliberadas e progressivas. Encalham intencionalmente em praias para pegar leões marinhos e depois ensinam os filhotes a fazer o mesmo, primeiro em águas rasas com supervisão, depois, progressivamente, em situações mais complexas. Isso é pedagogia. Ensino estruturado em animais não humanos. Golfinho boto cor-de-rosa. Inscreve no canal porque ainda tem muito mais vindo por aí, e você não vai querer perder o que está chegando. O boto cor-de-rosa vive na Amazônia. É o único golfinho verdadeiramente de água doce das Américas e é cercado de lenda e misticério na cultura ribeirinha. Mas a biologia dele é tão fascinante quanto o folclore. Ele tem o pescoço mais flexível de todos os golfinhos. Enquanto os oceânicos têm as vértebras cervicais fundidas para ganhar velocidade, o boto tem vértebras livres que permitem virar a cabeça até 180 graus. Isso porque caçar entre as raízes alagadas da Amazônia exige precisão e manobra, não velocidade. O cérebro do boto é proporcionalmente maior em relação ao corpo do que o de qualquer outro golfinho de rio. E estudos comportamentais mostram flexibilidade cognitiva impressionante. Eles resolvem problemas novos com abordagens que mudam dependendo do contexto. Não é resposta automática, é adaptação ativa. Golfinho de dentes rugosos. Esse aqui é pouco conhecido do grande público, mas muito estudado por pesquisadores de cognição animal. O golfinho de dentes rugosos tem um comportamento que os cientistas chamam de inovação comportamental. Quando um indivíduo do grupo desenvolve uma técnica nova de caça ou interação, o resto do grupo observa, aprende e replica. A velocidade com que um novo comportamento se espalha dentro do grupo é usada como métrica de inteligência social. Eles também são um dos poucos golfinhos documentados brincando com objetos de forma não funcional. Carregam pedaços de alga, os jogam, os apanham, os passam para outros membros do grupo, sem propósito de sobrevivência imediato. Isso é jogo. E o jogo, como a ciência bem sabe, é um dos marcadores mais confiáveis de capacidade cognitiva avançada. Golfinho listrado. O golfinho listrado vive em grupos que podem chegar a milhares de indivíduos. E dentro desses supergrupos, a organização não é caos. É estrutura dentro da estrutura. Subgrupos com funções específicas operam dentro do grupo maior com uma coordenação que desafia explicações simples. O que mais impressiona os pesquisadores nessa espécie é a velocidade de aprendizado social. Quando um novo comportamento surge em uma parte do grupo, ele se propaga com uma rapidez que sugere algum nível de imitação intencional, e não apenas observação passiva. Eles estão assistindo e replicando de forma ativa. O que isso tudo significa? Cada espécie de golfinho apresenta uma forma diferente de inteligência. O nariz de garrafa usa ferramentas e tem autoconsciência. A orca tem cultura e pedagogia. O boto tem flexibilidade cognitiva adaptada ao ambiente. O rotador tem linguagem corporal codificada. O comum tem identidade sonora individual. A inteligência não é uma coisa só. É um conjunto de capacidades que evoluiu em paralelo em diferentes linhagens. E os golfinhos são a prova mais clara e mais bonita de que o caminho evolutivo para a inteligência não é único. Se esse vídeo abriu a sua cabeça para algo novo, compartilha com alguém que precisa ver isso, porque aqui a natureza não é simplificada. Ela é explicada com respeito, com dados e com a honestidade de quem leva anos estudando esses animais.